Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Leonardo Bastos, Garoto BR, e hoje eu te trago a escolha dos vilões para Talismã 4. Vambora! O que acontece? Para Talismã 4, eu queria criar um ambiente, uma história, onde fosse muito complicado pro Thales a nível emocional, a nível de poder e também a nível de desconhecido. Então, qual foi o meu intuito? Trazer heróis, melhor dizendo, vilões, né? Que conseguissem mexer com a cabeça do Thales em vários aspectos diferentes. Nessa quarta história ele tá sozinho, ele não tem os amigos dele para ajudar, não tem equipe, não tem nada, é só ele contra esses seres. E o que a gente vê durante toda a saga Talismã é que sempre Thales teve um apoio, uma ajuda dos Becks, dos Guardiões, de amigos e inimigos que se tornam amigos e inimigos dos inimigos, então ele sempre teve alguém ali, que agora ele não tem. Além de ele não ter ninguém, o que esse apoio, esse alicerce das pessoas que ele gostava ser um gás a mais para a força dele. Além de ele estar sozinho, ele se depara com algo completamente desconhecido que ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Ele é envolvido nesse mundo sobrenatural, só que num nível assim, a 100%, sabe? Ele vai ter essa batalha contra anjos e demônios, ele vai estar nesse lugar. E passar por todos esses processos, por todas essas batalhas, por esses inimigos, completamente sozinho é assustador. Porque o Thales, ele sempre foi um personagem que ele lutou muito contra o próprio medo dele, contra o próprio julgamento dele. E muitas vezes a gente viu que o Thales foi o próprio vilão da história dele, que as atitudes dele sempre levaram ele àquilo que ele odeia, àquilo que ele reclama. Então ele é um personagem que ele tem essas partes tóxicas dele, que ele tá sempre acabando que repetindo ciclos, erros, vícios, relacionamentos, problemas. E aqui é um ponto de acabou. A partir daqui é um novo Thales. A partir daqui não segue da forma como tá. E existe essa quebra. No final de Talismã 3, realmente é o final de ciclo, é um encerramento, porque a gente preparou o Talismã 3 para ser o encerramento da saga Talismã. E ali se encerra aquele modelo, aquele formato, aquelas pessoas, aquele tipo de história termina ali. E a gente vai vendo uma desconstrução do personagem desde os Guardiões e vai passando e vai indo até que chega um escolhido e ele tá totalmente desconstruído, ele é totalmente uma outra pessoa, um outro Thales. Porque ele vivenciou muitas coisas, ele passou por muitas coisas, quebrou as convicções dele, quebrou aquele pensamento de tem que ser assim, assim, ele começou a ter uma visão mais ampla e ele começa a entender as coisas de um outro modo, vê o tempo, as pessoas desde uma outra perspectiva. E aí a gente tem a escolha dos vilões para bater de frente com ele, com essa nova versão e colocar à prova, testar e transformar dele, dessa nova versão que se formou em algo ainda maior, nesse processo de evolução. Então aqui ele vai lutar contra o Eros, que é esse poder desconhecido, que é esse demônio que ele nunca enfrentou antes, e que esse demônio teve um passado, que já foi um anjo, que já foi um escolhido igual a ele para purificar mundos, para unificar, para fazer todo esse lance mágico, para ser esse ceifador, não é mesmo? Que às vezes vai acabar com certos universos, certas pessoas, mas vai dar novas vidas. Então essa balança, esse equilíbrio pesa muito. Pesa pro Thales ser visto como esse assassino e pesa para ele ser visto também da mesma forma como esse herói grandioso, como esse deus, sabe? E ele não quer ser nenhum nem outro. Nunca quis. Então ele se vê no meio disso entre ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. E aqui ele vai enfrentar vilões à altura daí para mais. Eros é esse cara que entende o processo que o Thales está passando porque passou igual. E é uma visão do futuro do Thales, que se ele continuar, vai se tornar esse demônio igual ao Eros. E ele quer ir para outro caminho, mas existe outro caminho e o Eros testa ele de todas as formas possíveis. Então, é o futuro da magia, é o futuro dos sobrenaturais, é o encerramento do arco, do complexo que é a saga Talismã e da magia que volta pro seu centro, pra sua origem, que é o Thales. Então, a gente tem esse embate entre Thales e Eros e trazer esse novo personagem foi muito especial, porque eu sabia que eu queria alguém acima de tudo que eu já tinha escrito, acima de em relação a poder, a personagens, a falas, acima de tudo e qualquer coisa ele teria o reino dele, ele tem as questões dele, o passado dele. Então quando a gente trouxe o escolhido Thales e o Armagedon, era muito para falar sobre o Eros, sabe? O Thales é um mero coadjuvante ali, sabe? E é que ele assume esse protagonismo. E quando eu trouxe o Eros, eu falei, beleza, esse desconhecido pro Thales é um novo vilão, um novo elemento, mas eu sinto também que seria muito divertido trazer
pra história do Thales Mendes, vilões conhecidos, pelo menos um vilão conhecido de toda a saga. Aí eu pensei, será que eu trago o Horvat de novo? O nosso Thanos? Será que eu trago Martin? Será que eu trago a Miranda, que incomodou muito o Thales? Foi que eu pensei, a Miranda seria top. Foi por isso aqui que a Miranda não entrou. E aí... que delícia. E aí foi... Ok, Morgana. Por que Morgana? Porque ela é a mais poderosa de todas. Sabe? A mais poderosa de todas as vilãs, os vilões, de todos os vilões que apareceu, ela é a mais poderosa. Então tem Eros, que é o desconhecido, e a mais poderosa que Thales não conseguiu vencer a Morgana. Se lembra que os Guardiões, ele foi derrotado, e quem derrotou a Morgana foi a filha dele? Thales não conseguiu bater de frente com a Morgana, então é mais um desafio para ele. Superar alguém que é mais poderoso que ele, com inteligência, e depois do que ele passou lá em As Aventuras de Thales no Multiverso, que ele não podia usar magia, ele tinha que derrotar a tecnologia, ele tinha que ser mais inteligente, então o poder dele tinha que vir de dentro, da inteligência, da capacidade de prever, de conseguir ver, montar cenários e montar a sua própria solução e saída, sabe? Não ficar toda hora dependendo de poderes e magia. Ele ser a própria magia dele. Então foi muito interessante trazer a Morgana por conta disso. E eu pensei, por que não transformar um dos personagens que foram tão icônicos durante toda a saga Talismã? E um dos personagens que, sério, alguns deles, todos foram icônicos, mas pegar um desses que foram muito especiais pro Thales, a nível sentimental, a nível família, a nível emocional, o que seja, e transformar num novo vilão. Aí o circo já estava armado. Aí não precisava ir muito longe. Eu poderia ter pensado no Mark, na Ângela, nos Ubeks, no Fernando, que eles têm um problema, no Matheus, em vários outros personagens da saga que o Thales já teve algum embate, ou que ele amava muito, que ia ser uma surpresa, mas já estava armado. Que Talismã 3, sem querer, me deixou pronto. Isso é uma coisa que eu não planejei, é uma coisa que eu não tinha nem me ligado. Mas aí quando eu vou... Porque Talismã 3 era o encerramento, acabou ali. E aí quando eu segui com as histórias breves e cheguei em Talismã 4, eu falei, peraí, tá faltando o terceiro vilão, eu quero fazer a tríade infernal. Eu queria fazer os 3 deuses do inferno, os deuses do inferno. E essa é Talismã 4, os deuses do inferno. Só que a gente coloca o infinito porque é Thales indo à ascensão para algo maior. E vai ter um foco muito importante, especial nos deuses do inferno. E quem seria esse terceiro deus do inferno? Aí eu me lembrei lá em Talismã 3, Thales fez um pacto com a morte, jogando Johnny pro inferno pelos pecados dele. Fez uma troca, né, de enviar essa alma pecadora do Johnny pra morte, pro inferno, em troca de devolver a vida pros Ubers. E aí eu me lembrei, eu não preciso levar alguém pra lá, já tem alguém no inferno, da saga Talismã, Johnny. E aí, fechou. Porque aí vai ter essa questão do arco do primo, que ele enviou o primo pro inferno, e o primo vai culpar ele, e Thales vai falar, não, mas eu enviei somente porque tu já tava na beira, só empurrei, entendeu? Tu já tava lá, sabe? Já tava no caminho, sabe? Então vai ter esse embate, vai ter essa questão deles competindo por essa vilania, porque nós temos aqui os melhores e maiores vilões de Talismã. Thales, que sempre foi essa dualidade entre herói e vilão. Johnny, que foi colocado nessa posição pelos erros humanos dele, não encontrou um perdão e se torna esse vilão porque ele assume tudo de ruim que ele é, assume tudo isso. A Morgana, não preciso nem falar, né? Dispensa apresentações do que ela fez com os Guardiões, ela foi traída por Merlin, era de direito dela, os poderes que tá com Thales, é toda essa questão de linhagem. Então ela tem essa questão da vingança, do me roubaram o que é meu, sabe? Levaram os créditos por algo que eu fiz, que eu inventei, ela tá pistola, ainda foi jogada lá pela filha do Thales, então ela quer a revanche dela. E o Eros, que é o quê? Que é assumir o trono do pai dele, o Adonai, né? No caso é o deus do Talismã aqui, e o Eros é o demônio daqui, né? Seria o que seria o Lúcifer da nossa história, é o Eros, e o que seria Deus aqui seria o Adonai. Então a gente tem essa comparação, essa montagem, essa estrutura, se baseando com todo respeito e se inspirando em Bíblia, em histórias bíblicas, em histórias de outras religiões, em lendas, em tudo aquilo que faz parte da cultura, do que a gente sempre tenta acreditar e sempre tenta entender como o nosso universo, como nossos deuses, anjos, santos e demônios. Então cria todo esse arco de anjos, demônios, deuses, anjos, celestial, infernal, tudo pra ter esse purgatório e essa conclusão do arco do Thales Mendes. Se é herói, se é vilão, se ele vai pro céu, se vai pro inferno, se vai continuar vivo ou não. Como é que vai terminar a saga Talismã? Veremos em Talismã 4 ao infinito. Por isso que eu trouxe esses vilões e por isso que Thales está nessa posição. É um teste a mais e é o teste definitivo para saber quem é o nosso Thales Mendes. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.